E aí, gente, tudo bom? Bom, mediante o último vídeo que foi postado, quero dizer que esse vai ser totalmente diferente porque fala do fim de um tempo para um começo de um outro. E eu quero já te motivar para esse próximo ano. Se você já está pensando talvez que vai ser o mesmo, só vai ser o mesmo se você quiser. Eu quero nesta hora te falar que nós vamos pensar aonde é que está o propósito do nosso coração. Essa é a palavra de agora. Eu não sei se você já ouviu referente ao propósito individual e a um propósito coletivo. O individual é bem óbvio, na qual fala de nós mesmos, mas quando se fala em propósito coletivo, fala de todo um trabalho que alcança as pessoas que estão à sua volta. Se você trabalha em uma empresa, você não só receberá por você, mas beneficiará o seu setor, que o seu setor beneficiará a empresa inteira. E na sua família também. Você não só beneficiará você, mas também beneficiará aos seus pais, aos seus irmãos e a todos em sua volta. Temos que saber que nós não estamos só e tudo aquilo que fizermos não será só individual, mas também num coletivo. Quando uma igreja, um grupo, uma pessoa perde a essência, a noção do seu chamado, então começa a dar volta no deserto da sua própria vida. Até mesmo na família, quando quando nos casamos, nosso foco é ser feliz, mas depois o foco já começa a ser enriquecimento, ganhar dinheiro, se tornar conhecido, empresário. Aí o foco já muda totalmente de lugar. Aí então começamos a caminhar no deserto da nossa própria vida, a caminho da infelicidade, porque o nosso foco mudou de rumo e a infelicidade entra e a gente começa a buscar coisas que possam preencher o nosso coração, quando na verdade nosso coração está totalmente vazio daquilo que nós sabemos que deveria ser. A você que está meio devagar na igreja, a você que não é evangélico, mas que vai um domingo por ano para a missa. E aquele propósito, cadê aquele propósito de Deus? É fachada? Aquele propósito que Deus é amor na sua vida, é fachada? Cadê aquele propósito que você tinha, de repente, de montar uma lojinha e de repente essa lojinha já virou um barzinho, esse barzinho já virou uma atração que destrói outras vidas, o propósito começa a se perder, sabe? Eu me lembro de um determinado emprego que eu tive, onde era uma função o trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um foco totalmente errado. Era um ficando aqui, outro ficando ali, pessoas casadas envolvidas com outras pessoas, sabe? Pessoas que, que entraram num propósito, assim que disseram sim um pro outro, desse cálice não beberei mais, e de repente começa a se perder no lugar que é ganha-pão, e começa a perder totalmente o rumo, e a moral vai lá embaixo, sabe? O não conseguir assimilar o chefe do setor, casado, pai de família, saindo com uma moça que outrora vinha dando em cima de mim. Eu falei não, aqui não, porque aqui tem propósito, aqui tem Deus. E é isso que eu falei pra ela, porque dentro da empresa eu sou uma coisa e fora da empresa eu sou outra. Não, dentro da igreja eu sou o que fora da igreja eu preciso ser também, sabe? Então eu tenho um propósito e nós temos que ter essa consciência. Temos um propósito. Sabe o que as pessoas acham que todas as pessoas são iguais? Porque não acharam
verdade nas atitudes de alguns. Aí começam a achar que todo mundo é igual. Todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais, porque lhe faltam luz. E eu disse, aqui não, aqui não. Passa adiante disso, porque eu não vou cair no propósito desse mundo. Porque a vida, a carreira que Deus me propôs é muito melhor do que qualquer envolvimento errado, do que qualquer movimento errado que esse mundo possa trazer. Um propósito que eu comecei, vou terminar. Às vezes nós temos um propósito de Deus me ajuda nisso, que eu vou te beneficiar com os meus dízimos e oferta. Aí a gente consegue aquilo que a gente sempre sonhou, sempre esperou. Quando vai ver, que dízimo que nada, que obra de Deus que nada. O meu foco é enriquecimento, é subir na vida. Deus nada, oferta nada, sabe? A gente começa a perder totalmente o nosso propósito. O nosso coração é totalmente entregue. As coisas vão dessa vida, porque a proposta das trevas são só a ilusão. A gente começa a perceber isso quando vai galgando a nossa vida e parar para fazer uma retrospectiva, assim como fazemos esse ano. Fazemos uma retrospectiva do que tudo aquilo que nós perdemos. Sabe por quê? Porque lhe faltou propósito, lhe faltou visão. E é algo que eu aprendo com os meus líderes, o pastor Daniel e a pastora Bia, que não sair da posição é a melhor coisa, porque depois perdemos a essência, perdemos o propósito, e para voltar é muito mais difícil. Não porque alguém barra, porque nós mesmos não nos encaramos. Olhamos diante do espelho, nós paramos e dizemos, e agora? O que eu vou fazer? Perdi o propósito. E para voltar, tem que ser do zero. Só lembrando sobre o individual e o coletivo. Se você perder o alvo individual, o coletivo vai ficar faltando uma peça. Porque a pessoa que se propôs esqueceu daquilo que prometeu, que se levantou a fazer, se prontificou a fazer. Outra pessoa pode substituir, mas nunca vai ser igual a você. Sabe por quê? Porque você tinha uma essência especial a você. E agora você começa a se perder, entrou num caldeirão de dúvidas, de medos, de sei lá do que, sabe? Começa a se perder. É inadmissível pessoa sair do propósito, ainda sair culpando outras. Sabe por quê? Porque lhe falta uma posição de dizer, é a minha parcela de culpa que deixou um espaço aberto no coletivo, porque eu só pensei no meu individual. Há muito tempo, eu perdi muito tempo pensando só no meu individual. E hoje eu sei que eu contribuindo com o meu individual, o coletivo será muito melhor. Se 60% da igreja perder o alvo individual, acabou todo o propósito geral. Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua responsabilidade no ganho coletivo. Estou falando do ganho não, eu estou dizendo da carreira proposta a correr, daquilo que foi chamado para fazer e não faz, sabe por quê? Porque está culpando o outro, está esperando por outro, está esquecendo daquilo que deveria fazer e não faz. Algo que é de fato, quando você sabe o que tem que fazer e você não faz, e você se coloca para fazer uma outra coisa, não é uma palavra de maldição, nada disso, mas nós que perdemos o foco sabemos muito bem que quando vamos fazer outra coisa, essa coisa não vai ser tão gratificante quanto deveria. Sabe por quê? Se tornará um peso na nossa vida, um peso muito grande. A nossa consciência começa a pesar, o nosso coração começa a se desfalecer. Por isso que muitos morrem, ficam apáticos, sabe? Tanto faz o que pensarem, tanto faz, o que importa é minha vida. Nada disso. O seu individual faz perder o coletivo. É muito fácil identificar quando uma pessoa perdeu o propósito. Ela perdeu totalmente a razão.
porque as suas atitudes começam a ser de peso. A sua aparência começa a ser de peso. Não tem mais aquela espontaneidade natural. Tudo que faz é totalmente superficial, porque se tornou um fardo, um peso. Querido, querida, quando casarmos, nós vamos orar junto. Faz quanto tempo que você não ora? Deus, eu entro num propósito. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Não é obrigado a fazer voto, mas se fizer, cumpra-o. Tem marido que casa e fala: nossa, a minha mulher tá feia, a minha mulher tá assim, tá assado. Cuide você da sua mulher então. Ah, mas meu marido é bagunçado, meu marido não sabe falar direito. Cuide então você do seu marido. Vou te dizer uma maneira na qual nós culpamos as outras pessoas por aquilo que nós mesmos deveríamos fazer. Um arqueiro, você sabe, ele tem que puxar a flecha para trás para lançar para o alvo. E se esse arqueiro erra o alvo, a pessoa olha assim pro tabuleiro e não quer saber se a flecha é de ouro ou é de prata. Quer saber quem errou o alvo. Não quer saber a qualidade do material da flecha. Quer saber quem é que errou o alvo. Um detalhe muito grande: de 10 coisas que você faz, 9 são plenamente boas. Um é um erro. É esse erro que vai ser notado. Então é esse o nosso grande problema. Um problema humano. Muitas vezes no caráter de admitir que olhar para um erro e esquecer dos 9 acertos é a falta de compreensão no seu coração e na sua vida. Se você não tiver compreensão com o seu próprio olhar, como compreender o olhar dos outros? Como compreender o olhar dos seus discípulos? Como compreender o olhar dos seus líderes? Como compreender as atitudes das outras pessoas? Se o seu próprio olhar está contaminado, está sujo por você mesmo. Esse ano no Irã, uma mulher foi presa, acusada de adultério, e é lógico, perdeu o foco original. Mas isso não justifica a sua prisão, que a levaria à justiça humana, onde um coletivo errado faria justiça com apedrejamento. Então, milhões de pessoas estavam levando a sua assinatura para impedir isso, sabe? Impedir a justiça própria de condenação abaixo de pedrada. E é o que eu acabei de dizer. Essas pessoas que vão apedrejariam essa mulher, será que são dignos mesmo de jogar pedra? Será que são dignos mesmo de dizer: eu estou no propósito certo? Estou num propósito tão certo que eu posso jogar pedra? Eu posso me manifestar? Antes, subjugo o meu corpo à servidão, para que quando eu venha ensinar alguém, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que isso quer dizer? Que nós estamos em um teste. E pergunte para você mesmo: será que você está sendo reprovado, reprovada? Com a sua maneira de pensar só no seu individual? Tudo bem, quer pensar só no seu individual? Pense. Mas esse individual está ensinando a alguém uma maneira correta na qual você não venha a ser reprovado, reprovada?
pois assim corro, não para as coisas incertas, pois assim combato, não como quem combate no ar, como quem combate com o ar. Reflete um pouco nisso, sabe? Aquilo que você está fazendo, está tendo tanto esforço, tanta luta. Será que você não está brigando com o ar? Será que você não está vendo que não vai chegar a lugar nenhum? É esforço atrás de esforço que vai te trazer um cansaço, não só físico como espiritual. Uma outra pergunta, será que o propósito que você está imaginando que seja correto, será que realmente vai te trazer uma coroa incorruptível? Ou aquela coroa que logo vai perder a beleza, vai enferrujar e nem você vai querer saber mais? Já vai querer outro tipo de coroa. Você entendeu a moral da coisa? A intenção das, das reais conquistas. Conquistar algo que depois nem você vai ter interesse mais. Você vai olhar para aquilo e vai dizer, não é o que eu queria. Então esse é a palavra. Essa é a palavra que trago nesta hora. Que eu prefiro viver. 2012, um novo tempo, uma nova visão. Chega de perder tempo com ressentimento. Chega de perder tempo tentando procurar culpado. Chega de perder tempo de coisas que você não conseguiu. Sabe? Passos largos, passos adiante. Se voltar para trás, só se for como uma flecha, para dar um tiro certo no alvo. Uma flechada certa no alvo. Aquilo que você fizer, a próxima geração é quem pode sentir. Por isso pense bem nos seus propósitos, porque pode ser o seu filho que vai sentir, o seu neto que vai sentir, por causa de um propósito errado. Um propósito individual vai afetar o coletivo. Por isso pense bem no propósito que você quer. Quando a gente pensa, quando a gente acha que a minha vida é segura naquilo que eu penso, naquilo que eu sonho, naquilo que eu acho que deve ser. Quando os propósitos estão no lugar errado. Quando a motivação está no lugar errado. Vai acontecer como aquela que aconteceu com um grande navio, que nunca afunda. No primeiro impedimento, na primeira geleira, afundou e levou esse individual, levou o coletivo. Poucos se salvaram. Outro que talvez pensou que ia vencer foi Bin Laden. Destruiu tantos monumentos, tantos lugares postais e achou que nunca ia ser encontrado. Morreu debaixo de um massacre. Outro também imponente no seu propósito errado, Saddam Hussein, foi enforcado no seu propósito errado. Então você conhece a história. Pense bem no seu propósito. Não se garanta naquilo que não é de sua motivação, na motivação correta. Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe vocês e que viva 2012 debaixo do propósito correto.